Fala comigo, estudante. Atos 8 e o nosso desafio continua. Nós chegamos a um episódio onde o botão de start de uma grande perseguição foi acionado. A partir do momento em que Estevão é apedrejado, como nós já discutimos aqui, uma perseguição abrangente e extremamente rígida assola a igreja, ao ponto de que apenas os cabeças, os principais, os apóstolos, conseguiram ficar ali na região de Jerusalém e todos os outros milhares de discípulos que nós temos acompanhado até aqui se dispersaram, cada um fugindo para uma cidade diferente ou regiões diferentes para não serem tão impactados com essa perseguição aguda que começou a assolar a igreja. E essa dispersão, esse abandono das suas zonas atuais, indo para outras regiões, fez com que pessoas diferentes que ainda não tinham contato com o Evangelho fossem alcançadas, novas cidades, novas regiões, e isso foi uma ferramenta da parte de Deus que nós podemos assim definir, que foi utilizado para a expansão do Evangelho. Aqui nós já vimos que ele salva apesar da perseguição, mas aqui ele está usando a perseguição para cumprir os seus propósitos. Deus salvando através da perseguição, nesse sentido, de que ele espalha os seus discípulos e faz com que, obviamente, a mensagem também fosse espalhada, porque à medida que eles iam fugindo, tentando se esconder, eles encontravam as pessoas e mesmo assim falavam, por mais arriscado que isso fosse. E esse botão tem um protagonista, tem um personagem muito importante no início dessa perseguição dura, que é Saulo. Nós o conhecemos também por Paulo, um nome que aparece aqui de alguém que consentiu, que foi um cúmplice na morte de Estevão. E ele ia de casa em casa, arrastando pessoas, açoitando, prendendo e validando a morte, o assassinato também de algumas dessas pessoas. Nesse sentido, nós vimos um período de grande dificuldade sendo enfrentado pela igreja. Serem extremamente prejudicados por algo bom para o mundo, bom no sentido de que um cristão verdadeiro, genuíno, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ele vai servir a sociedade. Ele vai demonstrar amor pela sociedade. E aqui nós vemos esse ato terrível de injustiça acontecendo com os seguidores de Jesus. Nesse momento aqui, eles chegaram até um homem muito importante, conhecido na região de Samaria, conhecido como Simão. Ele era um mágico que fazia a sua performance, enganava as pessoas através dos seus números, e pela primeira vez ele vê mágica de verdade quando percebe os discípulos curando pessoas através do poder de Deus. Ele fica encantado, e principalmente com um detalhe que chamou a atenção dele. Um grupo de seguidores de Jesus que não estavam ali no momento daquela pregação no Pentecostes, em Atos 2, não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Eram de uma outra região e por isso não estavam lá. E através da oração dos apóstolos e da imposição de mãos, eles estão juntos, e a imposição de mãos aqui representa essa conexão, não uma transferência de poder. Em outros casos vai estar ligado com um reconhecimento formal, mas vamos pensar aqui nesse sentido de uma conexão com os irmãos que eles estavam orando. E ele vê o Espírito Santo passando a habitar, ele fica louco, fica impressionado, oferece dinheiro para os apóstolos, isso depois de ouvir o Evangelho e, de acordo com Lucas, ter abraçado a fé. De alguma maneira esse homem, ele creu, de alguma maneira, talvez não o suficiente, não com sinceridade, mas ele levou a sério, deu crédito ao Evangelho, creu em Cristo. Nós não sabemos
a dimensão disso, mas ele oferece dinheiro para comprar o dom. E aí os apóstolos expulsam ele da comunidade, daquela turma que estava junto ali, e pede para que ele se arrependa daquele grande mal que ele tentou fazer, algo realmente terrível. Ele quer comprar poder divino com o seu dinheiro. Ele foi esculachado aqui pelos apóstolos, tentando comprar poder. E aqui nós chegamos a um episódio que precisa de um pouco de luz, se é que você me entende. Nós temos um texto e eu preciso mencionar ele aqui para fazermos o desenvolvimento do que está acontecendo aqui com essa habitação do Espírito pós-conversão. Como é que isso acontece? Por que isso aconteceu? O padrão de comportamento de Deus em relação a isso é o qual? É o que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Ali o texto diz que, após ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho, instantaneamente nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso fiador, ele é a grande garantia de que nós seremos salvos. E Paulo utiliza a ideia de uma marca, um penhor, um bem que é deixado como garantia para proteger um empréstimo, usando uma figura financeira aqui. Um cristão que não tem o Espírito Santo não é um cristão que pode se dizer salvo. Mas por que esses discípulos aqui foram habitados pelo Espírito Santo depois de serem batizados em nome de Jesus apenas com água? Esse é um texto escuro e de difícil interpretação, porque o padrão nós já sabemos. O padrão, depois do Pentecostes, é que o indivíduo o indivíduo ouve o Evangelho, crê no Evangelho e passa a receber a presença do Consolador, passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Então, eu tenho aqui pelo menos duas possibilidades que eu quero dividir com vocês, contanto que talvez a resposta certa ainda seja uma terceira. Realmente é um texto difícil, mas eu pensei em pelo menos duas. Por que esses discípulos de Jesus ainda não tinham o Espírito Santo? Talvez uma explicação interessante e plausível seja o fato de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi algo regional. Em que sentido? Receberam o Espírito Santo aqueles que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro. Foi algo específico para aquele público naquele momento e que a partir dali, de forma progressiva, iria alcançar outras pessoas, como é o caso que acontece aqui. Essas pessoas não estavam ali ouvindo aquela mensagem no dia de Pentecostes, mas já tinham um compromisso com Cristo, já criam nele. Não há nada aqui que diminua a fé desses samaritanos, por mais que fossem de uma outra região, por mais que sofressem um certo preconceito. Essa seria uma primeira explicação. Por que eles já tinham sido batizados com o batismo nas águas, professando fé em Cristo e ainda não tinham o Espírito Santo? Não estavam ali. A descida, então, sendo algo regional apenas para quem estava ali, faz nós entendermos o porquê desse batismo separado da conversão. Eles creram antes do Pentecostes, então não podiam passar por essa experiência de serem habitados instantaneamente após crerem. A segunda hipótese que eu quero propor aqui seja que Deus, não que ele tenha feito essa descida regional só para os que estavam ali, mas talvez ele pode ter poupado especificamente, feito o pessoal de Samaria aguardar alguns momentos, alguns dias, para que os judeus puros sangue pudessem contemplar essa habitação que era a grande evidência de que alguém de fato tinha sido salvo, incluído na família cristã. Então Deus dá uma segurada nessa habitação do Espírito Santo para que os samaritanos pudessem entender e se verem, sentirem pertencentes à família e os judeus também pudessem constatar isso. Nós veremos mais adiante outros episódios semelhantes a esse, de discípulos que já eram discípulos antes do Pentecostes e em outras ocasiões isso também vai acontecer. Eles serão habitados pelo Espírito Santo posteriormente à sua conversão. Então, talvez o melhor argumento aqui seria
a primeira hipótese que eu mencionei, uma descida regional para os que estavam ali ouvindo a descida do Espírito Santo, e depois, gradativamente, Deus foi preenchendo essas pessoas que antes de Pentecostes já tinham um compromisso com Cristo. Após Pentecostes, todas as conversões passaram a ter instantaneamente a presença do Espírito Santo no indivíduo que creu e decidiu se filiar ao cristianismo, segundo Efésios capítulo 1 e verso 13, já mencionado aqui. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro na prática. Nós temos esse texto nos evangelhos e aqui Filipe estava pregando em regiões que estavam convertendo dezenas, centenas, milhares de pessoas, e ele recebe uma missão especial. Como um soldado americano da mais alta patente, e às vezes a gente fica sabendo de missões especiais envolvendo 2, 3, 5 soldados, ele é escolhido, apenas ele é retirado dessa região, deixa as multidões por um breve espaço de tempo e vai para o deserto para falar para uma pessoa, evangelizar uma pessoa. E aqui nós temos um eunuco, alguém que veio da Etiópia, participa de alguma cerimônia, de algum ritual no templo em Jerusalém, vê os mercadores ali vendendo, ou até mesmo as pessoas do templo, vendendo rolos dos profetas, nesse caso, e ele compra um rolo do profeta Isaías. E antes de desenvolvermos, é muito importante nós considerarmos o nosso grande privilégio de termos aqui de forma impressa, encadernada, letra grande, pequena, de todos os tamanhos, capa de todas as cores, uma biblioteca muito bem organizada, portátil, você pode carregar para qualquer lugar. Antes, as pessoas carregavam grandes e pesados rolos quando iam fazer as suas viagens, e isso era extremamente caro. Poucas pessoas tinham o acesso e a condição de ter uma biblioteca completa com todo o Pentateuco, os livros históricos, os profetas, que era considerado como escritura naquele tempo. Nós temos um grande privilégio. Aproveita a sua Bíblia ainda mais. Esse homem nos mostra que o mundo, os leitores da Bíblia, em alguns casos vão precisar de ensinadores. Nem sempre alguém vai conseguir interpretar corretamente a Bíblia e chegar a uma compreensão salvadora do plano de salvação sozinho. Isso pode acontecer diversas vezes e talvez na maioria das vezes. Mas aqui esse homem lê o primeiro protótipo, a primeira edição do que nós podemos chamar de evangelho, que é as profecias referentes a Jesus que existem no profeta Isaías, com muita clareza. O plano de salvação ali, grandes partes dele. Ele lê e não entende nada. Filipe se aproxima e pergunta, e aí, tá entendendo que o senhor está lendo? Estou vendo aqui que você está lendo, estou escutando. E ele diz, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E então é muito importante que você conheça a sua Bíblia, domine os assuntos que tem na sua Bíblia, para que você seja essa ponte que vai conectar a verdade revelada de Deus, escrita e nos entrega há milhares de anos, mas que continua falando, salvando e transformando pessoas. Ele se apresenta e explica que Isaías não está falando de si mesmo, mas de alguém que viria no futuro. O Messias explica todo o plano de salvação e nós vemos um batismo instantâneo. E aqui vale uma nota. Algumas igrejas, e eu entendo a preocupação delas, ficam prorrogando, negando por um tempo o batismo para as pessoas que decidem seguir Cristo. E eu acredito que nós temos que ter um certo equilíbrio. Eu não vou dizer que a gente precisa fazer exatamente igual à igreja primitiva, e eles não estão errados em fazer isso, mas observe que as pessoas escutam a pregação, elas manifestam a sua fé e em seguida são batizados, tudo no mesmo dia. Algo instantâneo. E nós, às vezes, submetemos as pessoas há meses, em alguns lugares, anos, a um curso de discipulado, para depois a gente oferecer o batismo se ela passar na prova. Equilíbrio é a palavra-chave. Existem pessoas que
têm um conhecimento prévio e chegam à fé. Existem pessoas que já sabem muito bem o básico, e nós já vemos muito rapidamente uma mudança de caráter, Cristo sendo forjado na vida dessa pessoa, e ela pode ser batizada. Eu sei que o grande receio das igrejas, das lideranças, é não batizar alguém, expor a pessoa, expor a imagem da igreja, que talvez foi apenas convencida, fez uma decisão com base na emoção. Isso tem prejuízo, eu entendo isso, nós precisamos reconhecer esse problema, essa possibilidade, mas não precisamos esperar a pessoa ficar anos provando ser um verdadeiro discípulo. Equilíbrio aqui é a palavra-chave, não tem um manual. Se a gente fosse seguir a risca, era instantâneo. Eu quero aceitar Jesus, ops, abre a piscina, vamos batizar esse camarada agora. Mas equilíbrio é o que nós podemos tirar dessa lição e não ficarmos negando e prorrogando o batismo para alguém que quer se posicionar, quer fazer uma confissão pública diante da sociedade, da sua família, diante da igreja. E por último, dessa última parte, nós temos um primeiro episódio. Me desculpe, Jesus também fez isso. Ele se teletransportou, pelo menos em 2 ocasiões, quando ele foge do meio das pessoas que queriam jogar ele do penhasco e quando ele aparece dentro da casa, no meio dos discípulos. Agora é a vez de um dos discípulos dele. Essa aqui é um detalhe digno de um filme, né, da Marvel ou das outras produtoras de filmes de ficção. Ele é teletransportado para uma outra região muito longe dali, saindo daquele deserto. Deus tinha realmente um grande plano para a sua vida e para o eunuco, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esse homem levou a salvação, levou o evangelho para o seu país inteiro. Talvez ele foi uma grande ponte, nós não temos relatos, mas Deus tinha um propósito para esse pregador e para esse ouvinte. Que Deus nos use da mesma forma que usou eunuco, Pedro, João e todos os apóstolos. E que Ele continue nos ajudando no nosso desafio.